Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso assunto 1 da disciplina de avaliação de desempenho. O nosso primeiro assunto é desempenho, competências essenciais e produtividade. Antes de começarmos a falar o que é uma avaliação de desempenho, é muito importante que a gente entenda a situação ou o cenário no qual as empresas estão inseridas. Como é de conhecimento de todos, as empresas vivem momentos de bastante turbulência, de muita competitividade, de muita tecnologia. Portanto, para superar esse momento e continuar competitiva, viva no mercado, essas empresas precisam então de pessoas muito boas no sentido de ter competências desenvolvidas, capital intelectual alto, desempenho também alto, para conseguir atender às demandas desse mercado tão competitivo. Para isso, então, precisa de pessoas bastante competentes que possam, então, atender à necessidade desse mercado e também a esses clientes tão exigentes como nós temos hoje. Para isso, então, para que a empresa entenda se as pessoas que ali estão possuem capital intelectual alto, desempenho alto, é necessário que elas utilizem uma ferramenta chamada avaliação de desempenho. Eu sempre brinco, com as pessoas, eu falo que essa ferramenta é uma ferramenta dedo duro, porque ela entrega a respeito do desempenho dos colaboradores ali da empresa. Quando eu digo entrega, é porque ela detecta, ela extrai, através da avaliação do gestor, o desempenho das pessoas que ali trabalham. Então, a avaliação de desempenho, ele diz que é um processo sistemático de coleta de dados, orientado por critérios já pré-estabelecidos e conhecidos por aqueles que serão avaliados. Ou seja, esses critérios são mapeados pelo gestor antecipadamente como competências tanto técnicas e comportamentais que são necessárias para aquele cargo. A partir das competências mapeadas, as competências que são necessárias para aquele cargo, então, os colaboradores precisam saber quais são as competências necessárias para a execução melhor do trabalho, e essas competências são exatamente as competências que esse colaborador vai ser avaliado. Quando o colaborador conhece as competências que ele será avaliado, permite a formação de um julgamento de valor baseado em evidências, ou seja, baseado nas competências que foram mapeadas pelo gestor necessários para aquele cargo. A partir dos resultados apresentados, o gestor toma decisões, monta-se planos de ação para melhorar o desempenho de cada um daqueles colaboradores que foram avaliados. Pois bem, ainda falando da avaliação de desempenho, ele diz que é muito importante que os colaboradores participem deste processo. É muito importante que os colaboradores entendam o que é uma avaliação de desempenho, por que ela é importante, o que essa ferramenta vai ajudá-los no desenvolvimento da sua carreira. É necessário que esses colaboradores tenham conhecimento de quais serão as competências na qual ele será avaliado. Entretanto, ele diz, frequentemente, ao invés de uma avaliação de desempenho, o que se faz é simplesmente um julgamento de valor, sem base concreta e sem critérios definidos ou válidos. Muitas vezes, os gestores não sabem quais são as competências necessárias na qual ele precisa avaliar. Muitas vezes o gestor não está preparado, muitas vezes o gestor não sabe avaliar. Ou ele avalia muito bem, para que todo mundo fique bem, inclusive ele, ou ele avalia todo mundo mal, ou ele avalia todo mundo na média. E a gente sabe que a avaliação ela é individual e não genérica. E é justamente essa falta de conhecimento, muitas vezes a falta de comunicação, a falta de preparo, a falta de entendimento desses gestores por parte dos gestores, ele fala ali, e da falta de estrutura para avaliação e treinamento que leva
a insatisfação dos colaboradores, porque estão sendo avaliados de forma incorreta pelo gestor. Então, é necessário que, antes de mais nada, que os gestores sejam treinados, que eles conheçam sobre essa ferramenta, que eles conheçam a importância de se fazer a gestão do desempenho dos seus colaboradores, porque ele vai ser cobrado do aumento do desempenho dos colaboradores. Lembra que nós falamos de um mercado altamente competitivo, que necessita de colaboradores com alto desempenho? Pois é. Então, é de responsabilidade dele, da estratégia da empresa, aumentar o desempenho desses colaboradores. Então, Drucker diz assim: toda organização sofre uma constante tentação de permanecer em uma mediocridade segura. O que ele quer dizer com isso? Muitas empresas estão paradas ou sentadas em aspectos culturais antigos, ainda praticando e tomando decisões antigas, porque essas decisões anteriores deram certo. E tem medo de mudar, medo de inovar, né? E aí ele fala, então, o primeiro requisito para uma saúde organizacional é a demanda por alto desempenho. Muitas empresas pouco têm se preocupado em melhorar o desempenho dos colaboradores que ali estão. E aí, conforme nós já vimos, né? Tanta competitividade, se a empresa não investir no desempenho das pessoas que ali estão, essas pessoas fatalmente não conseguirão produzir, inovar, serem criativos, tomarem decisões importantes para o benefício da empresa. Então ele diz assim, Drucker ainda alerta para o perigo de se confundir insucesso com baixo desempenho, pois o funcionário medíocre é aquele que não se arrisca, se restringindo a um desempenho seguro e conformista. É a famosa zona de conforto. Então ele não está preparado, né? Ou às vezes ele nem quer aprender a reaprender. Muitas vezes ele está numa zona de conforto, conformado, né? E se contém com aquilo ou com aquele pouco que sabe, achando que aquilo era suficiente. Ele nos lembra, Drucker, que o desempenho é o balanço de sucessos e insucessos. Então, tudo vai depender do investimento que a empresa faz no desempenho dessas pessoas. Então, quando falamos de avaliar o desempenho, falamos de avaliar tanto competências técnicas como competências comportamentais. As competências técnicas, conforme vocês estão vendo aqui, é o conhecimento, é o saber teórico, é aquela faculdade que ele colocou no currículo, é a pós-graduação, são os cursos, as normas, os procedimentos que ele aprendeu. E também a parte técnica, né? Olha lá, é a atitude, desculpe, é a parte comportamental, é a atitude, é o ser, né? É o querer fazer, são as iniciativas, a comunicação, a resiliência, o trabalho em equipe. Então, quando falamos de avaliar o desempenho, falamos de avaliar sobre esses dois aspectos, tanto em termos de competências técnicas, como em termos de competências comportamentais. Não dá para se avaliar isoladamente, porque um profissional com alto desempenho, ele não pode ser bom só tecnicamente, se a parte comportamental dele não estiver em ordem. E ele também não pode ter somente a parte comportamental, se a parte técnica dele também não estiver em ordem. Então, quando falamos de um profissional competente, com alto desempenho, estamos falando de um profissional que precisa reunir tanto competências técnicas como competências comportamentais. Ele não pode ter só uma parte e não ter a outra, ou o contrário. Para esse profissional ser completo, é necessário, então, que ele seja completo e que ele tenha, então, parte técnica e parte comportamental. Essas competências são mapeadas e definidas pelo gestor antecipadamente. Falaremos sobre isso num outro momento, onde essas competências técnicas e comportamentais são mapeadas pelo gestor antecipadamente, olhando sempre para a missão, visão, para a estratégia da empresa, para o planejamento estratégico da empresa e assim por diante. Falaremos com mais detalhes a respeito deste assunto.
Bom, eu espero ter contribuído para o conhecimento de vocês e até o próximo encontro. Obrigada!